O AVC atingiu os núcleos de sensibilidade e o meu cérebro não consegue interpretar o que eu sinto. A minha neuropatia não é periférica, ela é central. Ela é sequela do AVC. Eu não sei como é que eu vou tratar isso, porque, inclusive, eu fazia fisioterapia na água, hidroterapia, e eu tive uma dormência no meu corpo direito todo dentro da água. Eu achei que eu fosse me afogar quase. Eu cheguei a botar, eu tava com macarrão, eu só tive o tempo de me pendurar no macarrão. E fiquei parada. Aí o professor viu que eu fiquei parada há muito tempo, ele perguntou pra mim, o fisioterapeuta, na verdade. Perguntou se eu tava bem, eu só fiz que não com a cabeça. Ele falou, consegue sair da água? Aí eu fui me soltando e tentando caminhar até a escada. Ele foi, me tirou da água, me sentou e chamou a assistente dos professores, que ele tinha das fisioterapeutas, que ele tinha que terminar a hidroterapia do pessoal que ele estava atendendo, né? E aí elas entraram comigo pro banheiro e eu tava tremendo dos pés à cabeça e com muito formigamento. E aí eu comecei a ficar roxa, aí assustei todo mundo, mas era frio. Aí uma delas alertou, põe ela debaixo da água quente, o rosto pode ser do frio. Depois me disseram que já acharam até que estivesse tendo um segundo AVC, ficaram desesperados comigo. E eu falei pra ele, inclusive eu tive na água, e toda vez que eu vou pra consulta com o fisiatra, ele diz que eu tenho que sair da água, porque eu cheguei lá fora da água, eu não comecei lá na água. Eu fui pra água agora durante a crise. Então, ele diz, a vida acontece fora da água. Você precisa sair da água. Eu saía da água, morria de dor. Eu falei, eu não sei o que você vai fazer comigo, mas pra mim até seria mais fácil aqui do lado, porque eu não preciso nem pegar carro, nem Uber, nem nada pra chegar até lá. E aí, ele fez um protocolo comigo e ele me botou pra alongar. Ele falou, vamos tentar alongamento, vamos ver se dá certo. E aí ele falou pra mim o seguinte, eu não quero que você fadigue. E eu falei, eu não sei o meu limite. Eu não sei, eu sempre fadigo justamente porque eu não sinto o lado direito. Então, eu não sei o meu limite. Eu saio fazendo, eu saio andando, eu saio trabalhando. Mesmo no computador, se eu fico muito tempo concentrada, eu me canso e eu só percebo quando eu fadigo. Aí já começa a doer tudo e eu não sei, eu não paro, entendeu? Eu vou indo. Aí ele falou, então você vai fazer o seguinte, você vai começar a perceber no seu corpo quais são os sinais pré-fadiga. Isso só você vai saber. O seu limite só você tem como saber. E aí eu comecei A gente tem estratégias, eu não sei se você já viu alguma vez, e aí fica uma informação também para quem passa pela mesma situação que a Raquel. A gente tem estratégias de estimulações sensoriais não flexível, sabe? Estratégias assim, de você utilizar o hemicorpo do lado que você tem uma alteração de sensibilidade para mais ou para menos, pessoas que não sentem nada, que também é um problema, né? Não sentir nada é um grande problema também. Talvez não seja tão incômodo, né? Mas é um grande problema. Ou pessoas que têm uma alteração de sensibilidade para mais, que realmente é mais incômodo, né? Porque é a dor o tempo inteiro, o formigamento o tempo inteiro, a sensação que você não quer estar sentindo naquele momento. E que a gente pode trabalhar isso. Então, a gente tem protocolos de estimulação sensorial que te ajuda a identificar exatamente o que está acontecendo, o que você consegue sentir, o que você não consegue sentir, como que você consegue perceber ou não a posição do seu corpo no espaço. Precisa ser avaliado a questão sensorial, sabe? Porque a sensibilidade, eu não sei se você sabe e se você já passou por isso, por essa avaliação, mas fica aqui uma informação, né, para você, se você não souber, e para todo mundo que está aqui, que a gente tem diversos tipos de sensibilidade, sabe? A gente não tem uma sensibilidade só, o sente ou não sente. A gente tem sensibilidade vibratória, sensibilidade tátil, sensibilidade de pressão, sensibilidade dolorosa, sensibilidade térmica. Vamos ver o que mais. A gente tem a percepção da gente conseguir identificar o que
o que é aquele toque, é um tipo de sensibilidade. Então, o que está encostando na minha mão, por exemplo? Eu estou encostando no algodão, eu estou encostando numa bucha, eu estou encostando... conseguir identificar a forma de um objeto, por exemplo, com o toque, com a mão, com o pé. Isso é um tipo de sensibilidade. Então, a gente tem aí uma gama de sensibilidades aí muito grande. E a gente tem a sensibilidade um tipo de sensibilidade que a gente chama de propriocepção, que é a percepção da nossa posição corporal no espaço. E quando você não tem isso, não é uma coisa que de cara a gente perceba, sabe? Porque é uma coisa tão automática pra gente normalmente. Se a minha mão tá aqui do meu lado, mesmo eu não olhando, eu tô sentindo que a minha mão tá aqui do lado. Às vezes quem tem alteração de sensibilidade, de propriocepção, não percebe que a mão tá aqui. Acha que a mão tá aqui e a mão tá lá atrás. Acha que a mão tá aqui ou ela tá lá na frente, entendeu? Então, assim... E isso, a percepção fica alterada, a sensação fica alterada, e aí é preciso entender qual sensação que está alterada. É a de sensibilidade vibratória, é a dolorosa, é a tátil, é a térmica, é a pressão, enfim. E aí, a partir do momento que a gente determina, existem testes específicos para isso, que o fisioterapeuta faz, que o terapeuta ocupacional faz. Então, a partir do momento que a gente determina isso, então, peraí, é para mais ou é para menos? Né? Então, eu sinto muito além do que eu deveria sentir, ou eu sinto aquém do que eu deveria sentir? E aí a gente vai usar estratégias, se for para mais, de acomodação daquele impulso sensorial, daquele sinal sensitivo que está chegando até o músculo, até, né, a parte mais periférica. Então, a gente vai tentar modular aquele sinal, e se for para menos, a gente vai tentar aumentar aquele sinal sensitivo, que isso de alguma forma chegue, e a gente tem aí várias estratégias para fazer isso. Prática mental, na questão sensorial, a gente usa bastante. Então, assim, ainda é uma coisa muito pouco feita pelos fisioterapeutas, mais feitas até pelo terapeuta ocupacional, sabe? Tem até um pouco mais de prática, não que o fisio não pode fazer, mas são técnicas e são estímulos que a gente precisa dar, sabe? E esse negócio, assim, de você perceber é uma ótima. Você tem que perceber o seu limite, sabe? Você tem que entender até onde você pode ir. Mas você precisa de ajuda também para isso, porque é muito difícil perceber sozinha, sabe? Então, a partir do momento que a gente te avalia e fala assim, ó, Raquel, você tem uma alteração nesse tipo de sensibilidade, você já vai ficar ligada, é automático. Então, quando você estiver exposta a uma sensibilidade tátil, por exemplo, você vai começar a reparar, será que é isso mesmo? E aí você vai começar até a explorar mais o seu corpo nesse sentido, sabe? Então, assim, desculpa até a fala prolongada, mas é porque isso é um gap, é uma lacuna que existe nesse processo de reabilitação, você deve ter passado por isso, e é uma coisa que muitos fisioterapeutas e profissionais da área da reabilitação, fisiatras, enfim, ainda não se fala, ainda se discute, não faz. Eu fiz um curso recentemente com uma terapeuta ocupacional, a Aristela, lá da Universidade do Sergipe, Federal de Sergipe, que falando exatamente como que a gente tem aí uma ideia de que estimulação sensorial é somente passar bucha, passar texturas diferentes. Não que isso não possa fazer em algumas determinadas situações, mas tem muita coisa além disso, sabe? Precisa ser feita uma avaliação sensorial, além da avaliação, né, típica que a gente já vê aí, motor, enfim. Por isso que às vezes é necessário, e aí eu tanto falo de um profissional da física neurofuncional que consegue ter essa visão, sabe, Raquel? Que aí pode avaliar especificamente essas alterações. Então, assim, se tudo que eu falei aqui para você ou para quem está assistindo é novidade, procura saber, sabe? Procura um profissional que possa ter capacidade para fazer isso. Se não tiver, se não conhecer, entra em contato comigo depois no direct. Eu posso indicar algumas pessoas em alguns locais. Mas existe, sim. O que eu quero deixar de mensagem em relação a essa questão sensorial é que existe tratamento. E é tratamento feito para reabilitação sensorial. Não que a gente tem como dissociar o sensitivo do motor. Não, eles andam juntos. Se você não sente, você não vai movimentar da melhor forma possível.
né? Eles andam bem juntinhos. Mas a gente precisa também explorar nesse lado sensorial que é tão pouco visto, sabe? Isso incomoda bastante, né, Raquel? Sim, me incomoda bastante.